Olhando aqui, de um lado, a gente tem um adulto num tribunal. Do outro, um jovem num contexto que parece mais de formação, né? A grande questão é, quando os dois cometem um ato ilícito, a lei trata eles do mesmo jeito? Pois é aí que mora a diferença crucial entre crime e ato infracional. E é essa distinção que é fundamental no nosso sistema de justiça que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá, direto ao ponto, sem rodeios. Um adolescente que comete um furto, ele é considerado um criminoso pela lei brasileira? Ah, eu sei, a resposta que vem na cabeça de muita gente é um sim bem grande, né? Mas a verdade, do ponto de vista jurídico, é bem mais complexa. E, vou te dizer, bem mais interessante também. E para a gente conseguir responder essa pergunta direitinho, a gente precisa começar do começo, sabe? Da base de tudo. E essa base é entender a diferença fundamental que a lei faz entre o que é uma criança e o que é um adolescente. E a lei aqui não deixa nenhuma margem para dúvida. Ela é super específica. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Funciona assim. Criança é toda pessoa que tem até 12 anos incompletos. A partir do momento que faz 12 anos, até os 18, aí a pessoa já é considerada adolescente. Parece um detalhe, mas essa divisão de idade ela é a chave para entender todo o resto. Ok, agora vamos dar uma pequena pausa e mudar o foco por um instante. Para entender por que um menor de idade não é, tecnicamente, um criminoso, primeiro a gente precisa meio que desmontar o que a lei realmente considera um crime. Vamos pensar nisso como se fosse um quebra-cabeça, um que precisa de 3 peças para ficar completo. Então aqui as 3 peças essenciais do nosso quebra-cabeça. Para uma ação ser considerada crime, primeiro ela tem que ser um fato típico, ou seja, tem que estar lá descrito na lei que aquilo é crime. Segundo, tem que ser ilícita, quer dizer, contrária à lei. E terceiro, o ponto mais importante de todos, tem que ser culpável. Se faltar qualquer uma dessas 3 peças, não adianta, o quebra-cabeça não fecha. Legalmente, não é crime. E é justamente nessa terceira peça, a culpabilidade, que mora todo o segredo. Pensa na culpabilidade como um juízo de reprovação. É a lei analisando a situação e se perguntando: essa pessoa que fez isso, ela pode ser responsabilizada? Era de se esperar que ela agisse de um jeito diferente, dadas as circunstâncias? E essa tal de culpabilidade se divide em outros elementos. A pessoa precisa ter a capacidade de entender que o que ela fez é ilegal. A sociedade precisa poder esperar dela um comportamento diferente. E o mais importante para a nossa conversa aqui, ela precisa ser imputável. Imputabilidade é basicamente a capacidade mental de entender que o ato é errado. E é aqui, nesse ponto, que a história toda muda para os menores de idade. Pronto! Chegamos ao momento decisivo. A resposta para a nossa pergunta lá do início está escondida exatamente aqui, na peça que falta do quebra-cabeça. É o grande segredo da lei sobre a responsabilidade de quem tem menos de 18 anos. A lei brasileira diz que a capacidade de alguém ser responsabilizado por um crime não é igual para todo mundo, sabe? E essa diferença é absoluta em um caso muito específico. E aqui está o pulo do gato. Para a legislação, toda e qualquer pessoa com menos de 18 anos é considerada sempre inimputável. É isso mesmo, sempre. Não tem mas, não tem depende, não tem exceção. A lei parte do princípio de que eles são legalmente incapazes de ter a plena compreensão de seus atos. Isso não é uma regra qualquer, não. Está na lei máxima do país, a Constituição Federal. O artigo 228 é claríssimo. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. A própria Constituição é quem estabelece essa proteção. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei específica sobre esse tema, vem e reforça isso no artigo 104. Ele repete que os menores de 18 são penalmente inimputáveis e ainda completa. Eles estão sujeitos às medidas previstas no próprio Estatuto e não às penas do Código Penal. E agora a gente volta para o nosso quebra-cabeça, e a lógica fica perfeita. Se a pessoa é inimputável, o que acontece? Falta um elemento essencial da culpabilidade. E se falta a peça da culpabilidade, a terceira peça do quebra-cabeça do crime nunca se encaixa. Portanto, para um menor de 18 anos, não há crime. Simples assim. Tá bom, então se o que eles fazem não é crime, qual é o termo correto? A lei tem um nome específico para isso e é fundamental a gente saber qual é. O nome certo é ato infracional. O artigo 103 do ECA define como a conduta que é descrita como crime ou contravenção penal, mas que foi praticada por uma criança ou por um adolescente. Ou seja, é um ato parecido, análogo a um crime, mas que legalmente não é a mesma coisa. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, o adulto, que é imputável. Ele comete um crime e sofre as penas do Código Penal. Do outro, a criança ou adolescente, que é inimputável.
Ele comete um ato infracional e recebe medidas protetivas ou socioeducativas, que estão previstas no ECA. Percebe? São lógicas completamente diferentes. E é muito importante entender que a lei adotou o que a gente chama de critério biológico. O que isso significa? Que a única coisa que importa é a idade da pessoa. Não interessa se o adolescente é muito maduro, se tem pleno conhecimento da lei, nada disso conta. Se tiver menos de 18 anos, é inimputável. Ponto final. E assim, a gente chega na grande lição dessa nossa análise. No Brasil, menores de idade não cometem crimes, eles cometem atos infracionais. E usar o termo correto, olha, não é um mero detalhe técnico, é a chave para a gente entender toda a filosofia por trás do sistema de justiça juvenil do nosso país.